Olá pessoal, eu sou Cláudio de Almeida e esse é mais um vídeo do nosso canal Afriquia. Se você ainda não está inscrito, não se inscreveu no canal, se inscreva no nosso canal, dê o like aí no vídeo para a gente divulgue, compartilhe nossas publicações, tá? E fiquem atualizados em relação às coisas que nós estamos discutindo aqui. Tem muita coisa bacana para a gente discutir sobre a experiência afro-brasileira, sobre a história do negro no Brasil, da população negra, tá certo? Então vamos lá. Hoje, gente, eu queria trazer uma reflexão para vocês a respeito do binômio, digamos assim, né, dessa díade, dessas relações aí binárias entre identidade nacional e identidade étnico-cultural. O que seria isso, né? O que eu quero dizer quando estou falando de ser brasileiro, tá? Qual seria essa diferença entre uma identidade negra no Brasil, uma identidade afro-brasileira, digamos assim, e uma identidade nacional, tá? O que quer dizer isso? Que tipo de implicações nós trazemos, nós encontramos quando discutimos a relação entre identidade nacional e identidade étnico-cultural? Então vamos lá por partes. Primeiramente vamos falar um pouquinho sobre identidade nacional. Quando estamos falando sobre identidade nacional, né, estamos falando de todo vínculo, toda relação que ela é ao mesmo tempo ideológica e afetiva, que implica uma sensação de pertencimento ao nosso país, ao país onde a pessoa vive. Então a identidade nacional é aquela expressão mais originária de uma relação de pertencimento de um indivíduo, de uma pessoa, de um grupo, tá? A totalidade daquela nação. Então, ser brasileiro, a minha identidade nacional, ela está calcada em diferentes aspectos, né? E aí, cada elemento da experiência no Brasil, né? Vamos falar aqui de Brasil, cada aspecto da experiência do ser brasileiro terá uma relevância positiva ou, de alguma maneira, menos positiva ou negativa para quem queira, na construção da identidade nacional. Mesmo quando nós criticamos alguns aspectos que são característicos do Brasil e que podem ser modificados, tá? Tais como a corrupção e assim sucessivamente, nós identificamos, ao denunciarmos esses aspectos, identificamos essas características como típicas da sociedade brasileira e de alguma maneira elas estão ligadas àquilo que nós chamamos de identidade nacional. Então ser brasileiro é habitar num país, seria o que? Habitar num país que é marcado, por exemplo, pela pluralidade étnico-cultural, é habitar num país que possui a capacidade, digamos, de sintetizar as diferentes matrizes culturais, étnicas, criar uma espécie de amálgama, né? Esse é o discurso oficial do Brasil, de que o Brasil conseguiu transcender, transformar-se num elemento superior, inclusive à junção das suas partes, né? Com a união da cultura europeia, da cultura indígena e da cultura negra, né? Naquilo que nós chamamos de uma certa brasilidade. Ok, mas quando nós estamos falando de identidade nacional, de ser brasileiro, perceba que essa junção, essa síntese, esse amálgama, como nós chamamos, das três grandes matrizes étnico-culturais que nos formaram, que seriam as matrizes culturais negras, as matrizes culturais indígenas e as matrizes culturais europeias, porque existem várias, né, culturas na Europa, várias culturas na África e várias culturas aqui que já eram originárias do nosso país, na nossa América. Mas perceba que quando nós estamos falando isso, essa brasilidade, ela aparece para nós como uma relação, de alguma maneira, genérica, algo que para quem busca um pertencimento mais originário, essa identidade nacional, ela apresenta-se de alguma maneira esvaziada do seu conteúdo étnico. Ou seja, o que quer dizer isso, Cláudio? Uma identidade esvaziada do seu conteúdo étnico. Foram conservados alguns elementos institucionais mais característicos da cultura europeia, como a organização familiar, a forma do Estado se organizar, né? O Estado nacional, as instituições políticas, as instituições ideológicas, né? A maneira como nós iríamos conduzir o Brasil. Estamos falando em termos de final do século XIX, início do século XX, estava muito inspirada na maneira como os países europeus estavam construindo também, né, os seus projetos de engajamento, o seu futuro, né, o que é que esses países esperavam para o futuro. O Brasil adotou essa característica. Então,
havia uma ossatura mais, digamos, identificável, que está ligada às matrizes da cultura europeia, a maneira como os europeus, né, inspiraram as elites nacionais a construírem os caminhos que nos levariam a nos consolidar como nação. Porém, em termos de um conteúdo, vários aspectos das nossas práticas culturais cotidianas e extracotidianas, ou seja, do nosso modo de ser e das nossas celebrações, tá? Dos nossos momentos excepcionais aí, nossas celebrações religiosas, políticas e assim sucessivamente, elas advieram, boa parte desse conteúdo adveio da cultura indígena, adveio da cultura negra. A questão é que, quando, sob o ponto de vista de uma identidade mais politizada, né, a população, tanto indígena quanto a população negra, observa esses determinados aspectos da identidade nacional, há uma dubiedade. Porque, ao mesmo tempo em que a identidade nacional ela incorpora, ela engloba uma série de contribuições que advieram dessas culturas, tais como os hábitos alimentares, os hábitos de higiene, os hábitos culturais, de alguma maneira até nossos hábitos sexuais, tá? A nossa forma de viver a nossa sexualidade, etc., né? Que ela é balizada muito pelas orientações morais da cultura hegemônica, no caso aqui de matriz mais cristã, brasileira, mas também pelas nossas práticas culturais indígenas e negras e assim sucessivamente. Então, quando observamos a identidade nacional, nós podemos entender que houve uma incorporação desses traços naquilo que nós chamamos do que é ser brasileiro. Porém, esses elementos, eles vieram para uma identidade mais genérica do Brasil desprovidos do seu vínculo originário. Então, hoje nós, por exemplo, falamos da feijoada como uma comida típica do Brasil. Tudo bem, ela vai aparecer como uma comida típica brasileira, mas é muito comum, né, a feijoada não aparecer como uma contribuição da população negra numa situação de escravidão. É um prato que foi criado no contexto de experiência de subalternidade da população negra, não é isso? Por exemplo, hoje nós podemos falar de Nossa Senhora Aparecida, né? Para quem é devoto aí, bacana, bom dia, um salve para todos, né? Uma linda santa, né? Uma santa negra. Nós temos um país em que a nossa padroeira oficial é uma mulher negra, é uma santa preta, né? Que é Nossa Senhora Aparecida. Mas, ao mesmo tempo, a maneira como ela foi descoberta, que tipo de impactos isso trouxe para a população afro-brasileira, como que essa santa ela foi recebida na nossa população, que tipo de caminhos levou para que essa santa se consolidasse, por exemplo, como a nossa padroeira, esses elementos eles somem. Então, quando alguns setores da população negra ou da população indígena no Brasil se veem diante do dilema entre ser brasileiro, tá, e ser negro, ou ser indígena, ou mesmo afro-brasileiro, caso queiramos trazer mais uma complicação aí, é porque há sim um dilema existencial que está relacionado ao fato de que, embora a identidade nacional aglutine em si aspectos das contribuições das diferentes culturas, ela não reconhece. Então, a brasilidade não reconhece essa origem, tá? Então, a brasilidade acaba aparecendo para certos setores da população negra, principalmente para os setores mais politizados, né? Nos quais eu busco me inserir, como um elemento que ele é complicador, porque ao mesmo tempo em que é um veículo que nos conduz a uma relação, né, de comunidade nacional, né, com os determinados outros setores da nossa sociedade, ao mesmo tempo que ela permite isso, acaba esvaziando a população indígena e a população negra dos seus vínculos mais originários de experiência. Então, veja que contraditório. Eu me enxergo a minha experiência, né, numa identidade nacional, mas ao mesmo tempo eu não consigo ver meus avós, não consigo ver, né, os meus antepassados, porque essa narrativa é uma narrativa que acaba se esvaziando dos seus vínculos originários. Então, uma característica muito interessante da identidade nacional no Brasil é o fato de que a identidade nacional consegue aglutinar, consegue sintetizar os diferentes aspectos e contribuições tanto da população indígena quanto da população afro-brasileira, né? E cria assim uma identidade muito mais
sintética, né? Muito mais cosmopolita, digamos assim, mas ao mesmo tempo não há o reconhecimento dessas contribuições. Então isso gera uma série de questões, de problemas de identidade que vão sendo resolvidos, vão sendo tratados pela própria população negra e indígena de maneiras diferentes. Uma delas seria, digamos, uma identidade mais exclusiva. Existem segmentos da população brasileira que preferem dizer: eu sou um negro no Brasil, eu não sou um negro brasileiro. Assim como tem outros setores da população indígena que preferem recuperar a sua etnicidade a se incorporar numa nacionalidade mais ampla, né? Então é isso aí, gente. Esse é o nosso vídeo falando rapidinho aqui sobre essa dinâmica entre identidade nacional e identidade étnico-cultural. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o like, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal. Faz a mão de pilão e espera as novas contribuições aí, que o Negão tem muita coisa para discutir. Valeu? É isso aí, pessoal.